A gente segue falando sobre o modernismo lá de Portugal. E agora a gente vai falar sobre o poeta mais importante do modernismo português, que foi com certeza o Fernando Pessoa, que viveu de 1888 até 1935. O Fernando Pessoa, ele é um poeta bastante complexo, porque a sua obra é dividida em duas grandes partes. Ele tem a sua poesia e a sua literatura ortônima, é a ortonímia do Fernando Pessoa, e tem a sua poesia, a sua literatura heterônima, é a heteronímia. Como assim? Vamos entender. A poesia ortônima é a poesia que ele diz que ele mesmo escreveu. É o Fernando Pessoa quem é o autor. Agora, a poesia heterônima, a heteronímia, são outros autores que escrevem os textos. Mas espera aí, são outros autores que escrevem os textos? Não, é o próprio Fernando Pessoa quem escreve. Então, peraí, eu não entendi isso. Como assim? Se é o próprio Fernando Pessoa que escreve, como ele diz que são outros autores que escrevem? Pois é, esse é o fenômeno da heteronímia do Fernando Pessoa. Ele vai atribuir a várias pessoas a sua obra. Ele vai falar que não é ele que está escrevendo, mas sim uma voz que surge dentro dele, que começa a escrever e que começa a falar e ele começa a escrever. Há várias tentativas de se tentar explicar o que são os heterônimos do Fernando Pessoa, mas a verdade é que não há nenhuma conclusão completamente verdadeira a respeito do que é o heterônimo do Fernando Pessoa. A gente que diz que ele simplesmente era um grande gênio e que inventou esses personagens, que inventou esses autores. O Fernando Pessoa, ele é um grande poeta, ele é o Super Camões, porque ele não é como os outros poetas, porque poetas comuns fazem poesias. Fernando Pessoa inventa poetas. Fernando Pessoa é um criador de poetas que criam poesias. O mais interessante de tudo é que esses heterônimos são completamente diferentes uns dos outros. Cada um tem as suas características, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua biografia. Só para você ter uma noção, o Fernando Pessoa ele era tão obsessivo com isso que ele chegou a fazer mapa astral de vários heterônimos. A vida deles é contada em detalhes e, inclusive, tem mapa astral de vários deles. Veja então como Fernando Pessoa ele era um poeta absolutamente genial e absolutamente complexo também. Vamos falar rapidamente sobre a poesia ortônima do Fernando Pessoa, que é aquela que ele atribui a ele mesmo. É aquela que ele diz que quem escreveu foi ele. O Fernando Pessoa ele tem um livro de poemas bastante importante chamado Mensagem. É o Mensagem, do Fernando Pessoa, um livro bastante nacionalista, um livro bastante ufanista, esse livro Mensagem aqui, de poemas que falam sobre a pátria portuguesa. Vale destacar aquele poema mais famoso do livro Mensagem, que é o poema Mar Português. Acho que você já ouviu falar. É aquele poema que fala: valeu a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena. É o poema Mar Português, do livro Mensagem, do Fernando Pessoa. Agora, importante a gente entender os heterônimos do Fernando Pessoa. Só para você ter uma noção, Fernando Pessoa ele tem mais de 100 heterônimos. É isso mesmo, mais de 100 heterônimos. Mais de 100 heterônimos. Alguns mais complexos, alguns mais superficiais. Vamos falar dos três heterônimos mais complexos do Fernando Pessoa, aqueles que merecem mais destaque, pois são aqueles que têm a biografia mais completa, uma obra mais profunda. Vamos começar com o mestre de todos os heterônimos. Gente, é importante você saber
que quem escreveu isso tudo foi um único homem, o Fernando Pessoa. Mas ele vai atribuir essa literatura a vários outros nomes que ele mesmo inventa. O primeiro deles é o Alberto Caeiro. O Alberto Caeiro, ele é o mestre dos heterônimos. É o mestre dos heterônimos. Alberto Caeiro, mestre dos heterônimos, ele é um indivíduo sem estudos, que viveu a sua vida no campo. Então, Alberto Caeiro vai valorizar a natureza. A natureza será bastante valorizada na obra do Alberto Caeiro. É importante você saber que o Alberto Caeiro, ele é o cara que propõe o não pensar, apenas sentir. Então ele valoriza o sentir. Não vamos pensar, vamos sentir. O Alberto Caeiro pode ser entendido então como um filósofo da não filosofia. Sua obra mais importante é o poema O Guardador de Rebanhos. E ele vai acabar influenciando todos os outros heterônimos do Fernando Pessoa. O segundo heterônimo importante é o Álvaro de Campos. Álvaro de Campos, que é um engenheiro naval. Um engenheiro naval por Glasgow, pela Faculdade de Glasgow. Esse cara aqui, o Álvaro de Campos, ele é um futurista, ele valoriza o futurismo. Então, ele é um entusiasta das máquinas, ele é um cara que valoriza a tecnologia, o Álvaro de Campos, engenheiro. Ele tem algumas fases na sua poesia. Veja só, o Álvaro de Campos tem fases na sua poesia. Então entenda, Fernando Pessoa cria vários poetas, poetas que têm fases, poetas que têm obras uma muito diferente da outra. Então é importante você entender a genialidade do Fernando Pessoa. O Álvaro de Campos, ele tem uma primeira fase de mais tristeza, melancolia, a segunda fase é a fase mais futurista, a terceira fase é uma fase de uma depressão muito grande, é a fase do niilismo. O que é o niilismo? É um pessimismo muito forte. É um pessimismo bastante acentuado. Então, o Álvaro de Campos, ele vai ter aí a sua fase de futurismo, mas ele tem a sua fase de niilismo, uma fase de tristeza, de melancolia, e o poema mais conhecido do Álvaro de Campos é o poema Tabacaria, um poema que é bastante niilista, bastante pessimista aí. Tabacaria, poema do Álvaro de Campos. Bastante conhecido dele também, o Opiário do Álvaro de Campos. O terceiro poeta é o médico Ricardo Reis. Ricardo Reis, que é médico. Ricardo Reis, que valoriza a vida no campo. Ele é um cara que busca a felicidade. O que vai ser retratado aqui na obra dele é a busca da felicidade. A gente pode falar que o Ricardo Reis, ele é o poeta mais bucólico do Fernando Pessoa. O Ricardo Reis, ele valoriza aquele ideal que é um ideal lá do neoclassicismo, aquele ideal da vida simples do campo, e ele valoriza o tal do carpe diem. O carpe diem, que é viver cada momento em plenitude. O Ricardo Reis, ele vai escrever odes. O que são odes? São poemas de celebração à vida, à natureza e à felicidade. O Ricardo Reis, então, pode ser entendido como poeta da reflexão existencial.
É o cara que vai falar sobre a vida, sobre a nossa natureza, é o cara que vai propor o questionamento sobre a nossa própria existência. Então entenda que o Fernando Pessoa, ele além de ter a sua própria poesia, que é a poesia ortônima, o Fernando Pessoa vai ter a poesia heterônima, que você tem que tomar cuidado para não confundir um heterônimo com um pseudônimo. Vamos ver a diferença? Um heterônimo, ele é toda uma personalidade. O heterônimo, ele é um poeta inventado por um outro poeta. O heterônimo, para você não se confundir, né? O heterônimo, ele tem toda uma personalidade. Enquanto o pseudônimo, o heterônimo e o pseudônimo são completamente diferentes. O pseudônimo é uma mera assinatura. É o nickname. Um pseudônimo é um nick, tá? É o nome que você assina sem ser o seu. É um pseudônimo. Agora, um heterônimo é uma personalidade. É algo bem mais complexo. Acho que você conseguiu entender a importância do Fernando Pessoa. Vamos fazer exercícios? Então, bons estudos.